Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Eloy Miranda e hoje eu quero conversar com você sobre o seguinte tema. O cristão deve se envolver em política? Ele pode ser um político? Vem comigo, vamos refletir sobre esse assunto. Como qualquer outra pessoa bem informada, o cristão deve participar da política. É importante que ele participe da política. O termo política origina-se da palavra grega polis, que significa cidade. Na época, referia-se à ação das cidades-estados com o objetivo de normatizar a convivência entre os habitantes da cidade e também a relação entre as cidades vizinhas. Então, nesse sentido, a política ela torna-se importante porque ela busca um consenso de convivência pacífica entre os membros da sociedade, tendo em vista que nem todos os cidadãos pensam de maneira igual. Então, desta forma, a política, de maneira geral, significa trabalhar para o bem comum de uma sociedade. Isso envolve cuidar dos necessitados ou ajudar, alertar as autoridades sobre um problema específico que está ocorrendo, ajudar a solucionar esse problema e até mesmo trabalhar no governo. Então, ignorar a política em uma sociedade democrática como é a nossa aqui no Brasil é uma grande responsabilidade. Mas o que se vê muitas das vezes é que alguns cristãos em determinados locais parecem viver uma outra realidade, tendo um entendimento equivocado da relação entre política e cristão. Em parte, isso não é culpa só deles, é também devido a ensinos errados de líderes religiosos. Como, por exemplo, tem cristão que pensa que ao se tornar evangélico ou fazer parte de uma denominação, seja de que segmento for, ele imagina que deixou de ser humano ou cidadão. Não, você não deixou. Você continua sendo um cidadão, integrante de uma sociedade com responsabilidades civis e políticas. O maior exemplo disso é Paulo, no capítulo 22 de Atos, a partir do versículo 25 até o versículo 29. Ele foi preso, iam chicoteá-lo. Ele perguntou para os soldados, é permitido a vocês chicotearem um romano sem ser julgado? O soldado que estava responsável pela equipe, que ia chicotear Paulo, foi até o centurião, falou para o centurião, olha, tome cuidado com o que você vai fazer com esse homem, ele é cidadão romano. O centurião foi até Paulo, perguntou dele se ele era romano, Paulo disse que sim. O centurião romano disse assim, olha, eu gastei muito dinheiro, com grande soma, eu comprei o meu direito de cidadania romana. Paulo disse, mas eu tenho por direito de nascimento. Paulo, o maior homem de dedicação, o maior exemplo de dedicação a Cristo, o homem que deu a sua vida na causa do Evangelho, o homem mais espiritual da sua época, não anulou a sua cidadania terrena. Ele usou ela quando foi necessário. Muitos outros cristãos tentam espiritualizar esse assunto. Dizem que igreja, religião e política não se misturam, que a igreja não precisa da política e dos políticos, que não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há. É verdade. Todos esses versículos, interpretados da maneira certa, têm a sua validade. É verdade que não devemos amar o mundo, mas a prática do pecado no mundo. Isso envolve também a corrupção na política. É verdade que a igreja não precisa da política nem dos políticos, porque a igreja, o corpo místico de Cristo, ela é vencedora. Cristo é o Todo-Poderoso, ele não precisa realmente de verdade da política, quem precisa somos nós, seres humanos que fazemos parte de uma sociedade que requer uma organização. E nós, como membros da igreja, devemos participar ativamente da política. Talvez em teoria, igreja e religião com a política não se misturam, mas na prática isso é muito difícil de acontecer. E todas essas ideias acabam gerando nas pessoas que não são cristãs o entendimento de que os cristãos não participam da política. É quase que, em alguns lugares da igreja, é quase que pecado participar da política. E quando veem as de fora e os de dentro que pensam assim, quando eles veem um pastor participando ativamente da política, um cristão dando sua opinião, se posicionando, eles ficam surpresos. No caso do pastor, eles dizem, olha, pastor, não é para o senhor participar da política, o senhor tem que sair daí, seu lugar na igreja, ensinando, pregando, orando, visitando os irmãos. Como se ser pastor ou ser evangélico ou participar de qualquer denominação evangélica fizesse com que a pessoa deixasse de ser um cidadão. E não é. Tem esse entendimento
equivocado na mente das pessoas, e não é. A palavra de Deus, a Bíblia, está repleta de práticas políticas. No Antigo Testamento, na época de Israel, a monarquia. Também tem exemplos de pessoas tementes a Deus, como no caso de Daniel, que era um profeta, exerceu cargos públicos. Foi o primeiro-ministro do Império Romano, do Império Babilônico, e José, que foi governador do Egito. Então tem esses exemplos de homens tementes a Deus. E também na nossa história recente, Abraham Lincoln, William Wilberforce, que lutaram pela abolição da escravatura nos seus países. Então, é sim importante que o cristão participe da política. Se uma pessoa não gosta de política, ok, a opinião dela. No caso, o cristão, se ele não gosta de política, porque tem pessoas assim, que quando não eram crentes, já não gostavam de política. Chega na igreja, tem esse ensinamento, pronto. Aí usa a Bíblia, usa a igreja, versículo da Bíblia, para justificar o seu desinteresse pela política. Se a pessoa não gosta, ok, mas não há respaldo bíblico para se ensinar que o cristão não se deve participar da política. Se um cristão ele tem capacidade técnica, tem preparo, tem vocação para isso, no sentido mais espiritual, tem chamado para isso, ele pode participar muito bem, levando em consideração que a política ela é um ambiente faccioso, de disputa, um ambiente em que parece que a corrupção se manifesta de maneira mais intensa. E aí vai requerer do cristão que ele se esforce para ser um exemplo de integridade. Mas isso existe em qualquer lugar e não pode ser usado como argumento para justificar o cristão não participar da política. Também tem um lado bom da política. Dará oportunidade de se lutar por aqueles mais necessitados, por aqueles que não têm voz política, de aprovar leis mais justas. O cristão, ele deve sim participar de política. Repito isso, ele deve participar de política. É importante que os cristãos tenham essa consciência de participar mais ativamente da política, para que assim possamos influenciar de maneira positiva a nossa sociedade. Dê o seu comentário, diga o que você pensa sobre o assunto, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal para que você possa estar recebendo nossos vídeos e conteúdos com reflexões, com base na palavra de Deus. Deus continue te abençoando.